Já? Ok. Então, vamos lá. Primeiramente, boa noite, professor. Boa noite a todos os colegas presentes. Hoje a gente vai falar sobre atletismo, mais especificamente sobre saltos, esportes com salto, salto triplo, salto em distância e salto com vara. A equipe é composta pelo Thiago Pereira, Eric Lima, Bianca Evelyn, Luiz Carlos, Helenildo, André Cavalcante e Cristiano. Vou começar a falar agora sobre o contexto histórico do salto triplo, iniciar pelo contexto histórico. O salto triplo faz parte da competição olímpica desde sua primeira edição moderna em Atenas, 1896. Porém, nos seus primórdios, se praticava a modalidade sem corrida, com a impulsão do corpo saindo da inércia. Fontes históricas dos Jogos da Grécia Antiga relatam saltos de até 15 metros de comprimento, o que fez com que pesquisadores e historiadores concluíssem que essa distância só deveria ser alcançada com uma série de saltos, o que originou, então, o conceito moderno de salto triplo. Vou já explicar mais um pouco sobre essa diferenciação, para vocês entenderem melhor como acontece e tudo mais. O primeiro campeão olímpico foi o americano James Connolly, e a modalidade só estreou para as mulheres na edição de Atlanta, em 1996, exatamente 100 anos após sua introdução aos Jogos Olímpicos. O Brasil tem 4 grandes nomes que podem ser destacados na história do salto, com Ademar Ferreira da Silva, recordista mundial e bicampeão olímpico em Helsinki, 1952, e Melbourne, 1956. André, Oi? André, alguém da sua equipe, com licença, só um pouquinho, está com o microfone aberto, que é o Thiago Pereira. Já pedi para desligar. Perfeito, ele já desligou. Desculpa aí, continuidade que estava interferindo. Tá bom. Dando seguimento, Nelson Prudêncio, recordista mundial e medalha de prata na Cidade do México, em 1968, e bronze em Munique, em 1972. João Carlos de Oliveira, o famoso João do Pulo, que muitos devem conhecer, recordista mundial e medalhas de bronze em Montreal, 1976, e Moscou, 1980. E, por último, e não menos importante, Jardel Gregório, 3 vezes medalha de prata em mundiais e o recordista lusófono. Dando seguimento agora, a Bianca. Olá, boa noite. Eu vou falar sobre o salto triplo. Posso continuar? Sim. Vou falar sobre o salto triplo, sobre os recordistas mundiais e os recordistas olímpicos. De acordo com a Confederação Brasileira Internacional, de acordo com a Confederação Internacional de Atletismo, IAF, os atuais recordes mundiais e olímpicos no feminino e no masculino. Bom, no masculino são o Jonathan Huertas, que é o recordista mundial, e o Kenneth Hansen, que é o recordista olímpico. E entre as mulheres é a Isa e a Francine. Bom, entre o mais aqui é o Jonathan, ele é o recordista mundial. Porém, ele tem uma marca de 18,29, que é o salto dele. E o Kenner é o segundo melhor saltador, né, de salto triplo. Bom, quem vai dar seguimento agora é o André. Então, dando continuidade agora, visando o aspecto mais técnico e as regras sobre o salto triplo. O salto triplo ele é uma combinação de 3 saltos sucessivos que terminam com um pouso numa caixa de areia. A prova ela inicia com uma corrida de impulsão e a mecânica obrigatória do salto ocorre da seguinte maneira. O salto ele deve ser feito de tal maneira que o atleta pouse no primeiro salto
com o mesmo pé com que ele saltou depois da corrida. O segundo salto, ele deve pousar com o pé trocado, o qual serve de impulsão já para o salto final dentro da caixa da areia. Os saltos, eles são invalidados caso o atleta pise na linha de impulsão, que final no ponto da tábua de impulsão, que fica no final do ponto da tábua de impulsão. Perdão. A linha, ela é atualmente coberta por plasticina nas competições oficiais, para auxiliar a arbitragem, pois caso o atleta pise na linha, ele vai deixar a marca ali que prova a invalidação do salto. A medição desse salto, ela ocorre da borda da linha de impulsão até a primeira marcação do corpo do saltador deixada na caixa de areia. Geralmente, os pés, quando tocam no chão, eles marcam e assim é feita a medição. E assim como em várias outras modalidades do atletismo, marcas conseguidas com vento a favor superior a 2 metros por segundo não são consideradas recordes. Agora o Helenildo vai falar. Boa noite, pessoal. Vou dar prosseguimento falando do salto em distância. Falar um pouco sobre a história do salto em distância. A história não diz que a ambição de saltar, né, o maior comprimento possível é certamente tão velha e tão antiga como a história do atletismo. O salto ele foi tratado de várias formas desde a sua antiguidade. Na Grécia, onde tudo começou, a impulsão se dava a partir de uma espécie de marcas que eles colocavam tipo umas pedras no chão e sobre um solo plano, né? E com ajuda, e também eles tinham ajudas ou desse jeito, ou eles tinham ajuda de halteres, né? Procurando novas ideias para aperfeiçoamento de técnicas de salto, em 1886 foi introduzido a tábua de impulsão, que é utilizada até hoje em dia, né? Sendo que ela é um pouco discutida com os atletas dessa modalidade, porque já aconteceu algumas coisas fatídicas, né, com alguns atletas por causa dessa tábua. E foi desta forma que, na cidade do México, durante as Olimpíadas de 1968, que o americano Bob Beamon saltou a fantástica distância de 8,90 metros, um recorde mundial e dificílimo, né, de ser superado. A gente vai dar prosseguimento aí com outro aluno. Bianca. É o Eric que vai ficar responsável por esse slide. Vamos, gente, olha a sincronia. Boa noite. De acordo com a Federação Internacional do Atletismo, os recordistas mundiais e olímpicos, tanto os homens como mulheres, são o Mike Power, que é o recordista mundial dos Estados Unidos da América, alcançou a marca de 8 metros e 96 centímetros no dia 30 de agosto de 1991 em Tobin, que é o recordista olímpico, que é dos Estados Unidos da América, alcançou a marca de 8 metros e 90 centímetros no dia 18 de outubro de 1968, durante as Olimpíadas da Cidade do México, em 1968. Já as mulheres, a Galina, que é a recordista mundial, era da antiga União Soviética, alcançou a marca de 7 metros e 52 centímetros no dia 11 de julho de 1988, na cidade de Leningrado. O Jacquier, que é o recordista olímpico dos Estados Unidos da América, alcançou a marca de 7 metros e 40 centímetros no dia 29 de setembro de 1988, durante as Olimpíadas de Seul, de 1988. O Lenildo agora.
Pois é, falar um pouco sobre também as técnicas e as regras do salto em distância. O salto deve ser dado após uma corrida numa raia marcada no chão, com o atleta saltando o mais longe possível dentro de uma caixa de areia, né? Que é colocada no fim dessa raia. O salto é invalidado caso o atleta pise no final, no final da tábua de impulsão, que é aquela que a gente falou anteriormente. E geralmente é marcado por uma listra vermelha, colocada exatamente no início da caixa. Atualmente, a borda dessa tábua ela é coberta pelo mesmo plástico, né, plasticina, o mesmo material utilizado no salto triplo também, para facilitar a decisão do juiz em caso de duplos. A distância é então medida do limite da tábua até a primeira marca na areia feita pelo corpo do atleta. A maioria dos eventos disputados é composto de 6 saltos, sendo que alguns deles, que têm marcas mais baixas, constam de apenas 3 saltos. Se os competidores empatarem no salto mais longo, é declarado vencedor aquele que com a segunda marca mais longa. Em eventos esportivos de grande magnitude, como são os Jogos Olímpicos, o Campeonato Mundial de Atletismo, os 12 melhores atletas, dentre todos os que participam da primeira rodada de salto, são classificados para finais. Nela, todos dão 3 saltos, mas apenas os 8 primeiros colocados participam da rodada final, de mais 3 saltos. Todos os 6 saltos dos atletas finais valem para aferir quem vai ser o vencedor. Como em diversas outras modalidades do atletismo, saltos dados com vento favor acima de 2 metros por segundo não tem validade para aferição de recordes mundiais. Olá, boa noite. Meu nome é Thiago e vou ficar com a parte de salto com vara. Então, vou falar aqui um pouco sobre do contexto histórico. Antigamente, as varas elas eram usadas como meios práticos de atravessar obstáculos naturais, como terrenos pantanosos, como lugares alagados. Como as pessoas elas não queriam dar todo um rodeio, passar por lugares mais longe, aí eles tinham os hábitos de cada casa ter suas varas guardadas para atravessar esses lagos. Enfim, e só para contextualizar um pouco, na Grécia Antiga e também em Creta, já existia uma espécie de salto com vara. Só que, então, o obstáculo a ultrapassar era um touro. Os celtas também usavam varas para saltar, mas o objetivo não era atingir uma certa altura, e sim quem chegasse mais longe. E só uma das primeiras competições de salto, onde foram finalmente virando competições de salto com vara, foi na University Football e o Cricket Club, em Lancashire, na Inglaterra, em 1843. E a competição moderna começou por volta de 1850, na Alemanha, quando o salto com vara foi adicionado como modalidade para a prática de exercícios em clube de ginástica. Também em uso na Inglaterra, nesta época, eram competições como o uso de varas de cinza sólida ou de nogueira com pontas de ferro no final. A moderna técnica do salto foi desenvolvida nos Estados Unidos, já no fim do século XIX. Inicialmente, as varas eram feitas de material rígido, como bambu, e somente em 1857 foi registrado pela primeira vez
que foi feito esse material com bambu. E já como introdução, a partir do início da década de 1950, as varas já eram feitas de fibra de carbono, que já ajudou os competidores a atingirem uma marca bem mais avançada, na casa dos 6 metros. E agora eu vou passar para o próximo slide. Dando continuidade ao salto com vara, de acordo com a Federação Internacional do Atletismo, os recordistas mundiais e olímpicos, tanto homens quanto mulheres, são: os primeiros homens são Armand Duplantis, que é o recordista mundial da Suécia, alcançou a marca de 6 metros e 18 centímetros no dia 15 de fevereiro de 2020, na cidade de Glasgow, na Escócia. E o Thiago Braz, que é o recordista olímpico, que é brasileiro, alcançou a marca de 6,8 metros no dia 15 de agosto de 2016, durante as Olimpíadas de Rio de Janeiro. As mulheres, que é a Helena, é a recordista mundial da Olimpíada da Rússia, alcançou a marca olímpica de 5 metros e 105 centímetros no dia 18 de agosto de 2008, durante as Olimpíadas de Pequim. E no ano seguinte, durante o Mundial, alcançou a marca de 5 metros e 6 centímetros no dia 28 de agosto de 2009, na cidade de Zurich. Falando sobre as técnicas e regras do salto com vara, a pista de corrida para salto deve medir no mínimo 45 centímetros. Ao fim dela, se encontram obstáculos, uma barra horizontal de 4,5 metros de comprimento e a vara suporta 2.260 kg de peso máximo, sustentada por 2 tábuas laterais que elevam e apoiam determinada altura. Exatamente ao fim da pista, o nível de solo e à frente do obstáculo existe uma centrada, uma caixa de metal ou de madeira, que mede 1 centímetro de comprimento e 60 centímetros de largura. No início é 15 centímetros junto ao obstáculo, e nela que o saltador apoia a vara para conseguir a impulsão, realiza o salto, ultrapassar o sarrafo. O atleta tem 3 tentativas para saltar a marca, mas pode recusar ao saltar determinada altura preferida. Espera por um maior, não conseguindo passar para a altura. Depois de 3 tentativas na mesma altura combinada, é eliminada. Caso empate na mesma altura final, o desempate é feito pelo número menor de tentativas para superar a altura imediatamente anterior. Caso continue empatado, é analisado o menor número de tentativas em toda a disputa. Ainda um empate, a prova então tem um ou mais saltos que pode realizar para ocasionar um vencedor. É isso. Thiago? Só para finalizar, Thiago, tá? Tá ok. Então, só para finalizar, gente, tá todo mundo me ouvindo? Tá, né? Queria só deixar aqui como curiosidade que o salto com vara, ele é um esporte tão complexo que ele é o movimento mais complexo do atletismo. Ele é o segundo entre todos os esportes. E ele só perde para o arranco e o arremesso do levantamento de peso olímpico. Só para termos assim uma noção do quanto os atletas sofrem um desgaste físico ao longo desse processo de treino. É isso. Então só para finalizar, professor, uma coisa que eu acho... Só para a gente analisar esse último... Pode falar, André. Pode falar.
Então, é que o tempo já encurtou. Só para a gente finalizar rapidinho, professor, é que eu acho que ficou uma dúvida aí, talvez tenha ficado uma dúvida aos alunos, em questão da diferenciação do salto triplo com o salto em distância. A única diferença é que a faixa que delimita, a faixa delimitadora, ela está localizada bem antes da caixa de areia para que o atleta tenha que dar mais duas passadas após o impulso realizado antes da faixa delimitadora. Isso em relação do salto triplo ao salto em distância. Beleza? No mais é isso, professor. Aqui finalizamos o nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção do senhor, da turma inteira. Foi. Ok, desliguem os microfones, coloque a primeira lâmina dos slides de vocês, ok? Isso, perfeito. Vocês gastaram 20 minutos para a apresentação. Bom, vou pedir que esperem um pouco, tá bom? Depois usem o chat, tá? Primeiro, só gostaria que eu visse, tá bom? Um dos fatos, um dos pontos que está... Eu ia deixar esse momento lá no final. Um dos pontos que está acontecendo nas apresentações, tá? Os slides, ele é um apoio, tá? Então, observe. Se você tem um apoio como slides, você com certeza tem algo de apoio na sua mão também, ok? Se você já sabe que está no slides, não é necessário a leitura do slides, ele é só um apoio. Você teve um momento que falaram sobre a história, eu não estou lembrado no momento, que saiu dos slides, que é exatamente esse um ponto que estava o atleta saltando no rio, né, que falou uma história que estava praticamente fora dos slides. Excelente. Tá bom? Mas também não estou dizendo que o trabalho é ruim. O trabalho está muito bom, sim. Tá? Observem um detalhe, tá? O enunciado, tá? A primeira letra em cima e logo abaixo, tá? Verifiquem, tá? Os detalhes, se está organizado, tá? Todos esses detalhes assim, para ficar bem apresentável, tá? A leitura, né, não fez com que atrasasse, tomasse o tempo, mas o ideal é você explicar, ou seja, você lê o que está no slide, mas você resumir. Pronto, resumiu, está ótimo. Tá? Porque se você ler tudo que tem nos slides, vai ter que precisar de muito tempo, tá bom? Volta a primeira lâmina do slide, isso, deixa aí, tá? Eu sei que dá trabalho, gente, você preparar slides, né? Eu não sei se todos participaram da estrutura, de como estruturar os slides, enviaram para todos, tá bom? Mas está ótimo o trabalho, ok? A leitura não quer dizer que se fale com propriedade. Falar com propriedade se fala com conhecimento. Para você falar a respeito de algo, você tem que ter conhecimento, ou seja, somente a leitura faz isso. Né? Você lê, você vai ter conhecimento sobre aquilo, explicar e falar para alguém. Ok? Pode passar a segunda lâmina. Tá ótimo aí. Tá? Aqui tem muitos nomes quenianos, tem russos, tá? Não se vê muitos brasileiros aqui, mas quanto aos nomes, tá? Não se preocupem, isso para todos, tá? É em ler todo o nome, tá? Porque é difícil ler, tá? Basta ver o primeiro nome que não tem problema não, tá? Não se preocupe com esse detalhe não. Tá? Tem russos, ingleses, então às vezes tem um pouco de dificuldade nesse detalhe, ok? Pode passar. Ótimo. Muito bom. Eu notei aqui que pesquisaram, tá? Isso aqui eu não tenho nos meus slides, por isso que eu sei que pesquisaram.
faltou resumir um pouquinho, mas está excelente, tá? O enunciado, que são essas letras maiores, né, elas estão muito juntas. Era só diminuir um pouquinho para ficar bem, ok? Aí, mas não quer dizer que não esteja dando para ter entendimento. Beleza, gente? Aí nós estamos na fase de preparação, não se preocupem, tá? Esses detalhes, tá? Não é chamando atenção, nem olhando erros, tá? O trabalho está bom, tá? Eu espero, não sei se tem algum professor assistindo ou assistiu às nossas defesas, tá? O que eu falei que a qualquer momento entrasse, inclusive o nosso coordenador, pode passar a lâmina para fazer parte da nossa videoaula, tá? Perfeito. Olha aí a brasileira, tá? A equipe, a quarta equipe, tá? Quando apresentarem, não coloque o nome de quem vai falar no slides, tá bom? Cada slide tinha o nome de alguém, então não precisa. Você tira, você já se tem por isso que eu pedi a sincronia. Se tem a sincronia, não precisa colocar o nome de ninguém nos slides, tá bom? Essa era a sincronia. Mas isso aí não influencia em nada, não, tá ok? Pode passar. Perfeito. Aqui tem alguns nomes, como eu falei, né, que são nomes americanos, né? Esses recordistas aqui. As próximas equipes, não se preocupem nesses detalhes, tá? Pelo menos o primeiro nome tá ok. Nós somos aqui brasileiros, né? Além de e acima de tudo amazonenses, tá bom? Falem o que você conseguir. Tá? Ou então basta a nacionalidade do atleta e pronto, tá ok? Pode parar aí. Eu quero parabenizar a equipe, tá bom? Excelente trabalho. Perfeito, eu vi a dedicação aí de todos, né? Houve a preocupação de os colegas, está acionando o outro colega. Parabéns, viu, gente? Excelente apresentação, excelente trabalho. Parabéns mesmo. Obrigado, equipe. Boa noite para todo mundo, né? Boa noite, professor. Nossa equipe é a quinta a se apresentar, né? E nosso tema foi sobre lançamentos de disco, dardo e martelo. Os componentes são a Érica Fernanda, Gessilene, José Andrews. O José, professor, queria lembrar que ele está doente, aí ele não pôde se apresentar agora no momento. E o Lindenberg okay. E a Renata, que sou eu. Vou falar um pouco aqui sobre a introdução, né? O lançamento de disco é uma modalidade esportiva olímpica do atletismo. O objetivo do lançamento na prova consiste em lançar um disco de metal a maior distância possível, superando os demais competidores. Assim como o lançamento do martelo e o lançamento de dardo, esses esportes são chamados oficialmente de lançamento, né? Ou seja, né, qualquer o disco, o dardo e o martelo, todos são considerados um tipo de lançamento. Existente desde a Grécia Antiga, o lançamento de disco foi introduzido no programa olímpico desde os primeiros jogos em Atenas em 1896. Para mulheres, foi introduzido em Amsterdã em 1928. Aqui falando mais sobre o lançamento de disco, né? O lançamento desse aparelho, ele é usado um prato de metal circular que pode ter de 18 a 22 centímetros de diâmetro, e a espessura e o peso do disco também variam de acordo com a modalidade, né? No lançamento masculino, o disco tem 2 quilos e 45 milímetros de espessura, já no feminino, o peso do disco é de 1 quilo e a espessura de 38 milímetros. E para executar o lançamento, o atleta segura o disco sobre os dedos e o apoia contra o antebraço.
Depois de executar o único giro rápido e soltar o disco, estendendo completamente o braço do lançamento, a medição é feita a partir do ponto de contato do disco com o solo, e nesta modalidade é permitido o uso de cinturões de proteção, aqueles cinturões que a gente colocam aqui no abdômen, e o material próprio nas mãos para aumentar o atrito e manter o disco posicionado sem que este escorregue. Agora é com o próximo colega. Boa noite. O lançamento de dardo é utilizado nas provas de atletismo e uma espécie de lança, fabricado em metal ou ainda em fibra de carbono ou de vidro. Como nos demais objetos de arremesso, o peso o tamanho mudam de acordo com a categoria. No feminino, o dardo tem entre 2,3 metros de comprimento e peso de 0,6 quilos. Já no lançamento de dardo masculino, o peso é de 0,8 quilos e o comprimento de 2,7 metros de comprimentos. Já. Pode mudar. Para realizar o lançamento, o atleta tem à sua disposição uma pista de 35 metros de comprimento por 4 metros de largura. Ele corre para tomar o impulso necessário. Um giro do corpo efetuando o lançamento, puxando o dardo de trás do corpo e o arremessando para cima e para frente, com velocidade que facilmente atinge mais de 100 km por hora. A medição é feita até o ponto de contato do dardo com o chão, que em geral fica enterrado por conta das pontas. Aí, próximo colega. Boa noite. Eu vou falar sobre o lançamento do martelo. O martelo é um aparelho composto por uma bola presa em uma alça por um arame. Seu tamanho total não deve ultrapassar de 1,2 metros de comprimento e seu peso variável é de acordo com a categoria, que é no caso masculino e feminino. No masculino, pesa pouco mais de 7 kg e no feminino, 4 kg. O lançamento é realizado de um círculo determinado, protegido com rede e com uma área aberta, na direção em que o martelo deve ser arremessado. Próximo slide. Esse círculo tem um diâmetro de 2 a 1 metro de comprimento. Para o arremesso, o atleta segura a alça do martelo com as duas mãos e permanece com os pés inestes. Depois, gira o conjunto por 3 ou 4 vezes para que o conjunto ganhe velocidade. No próximo movimento, o lançamento gira sobre o próprio eixo 2 ou 3 vezes para que o martelo alcance ainda mais velocidade. E, por fim, o solta, direcionando para frente e para cima. A medição é feita no local em que o martelo toca no chão, e o lançamento será validado se o ponto de contato fizer um ângulo de 90 graus. Em relação ao local, o atleta ocupa ao final do lançamento. Agora é com o Lindenberg. Boa noite, turma. Todo mundo está me escutando? Estou com um probleminha aqui, mas vamos lá. Nós desenvolvemos duas atividades, com relação ao que foi pesquisado. O objetivo geral da atividade é praticar um mini atletismo como intenção pedagógica, estimulando as habilidades motoras, no caso específica, O objetivo específico é ensinar os alunos movimentos específicos para realizar a atividade de lançamento.
e a faixa etária que foi trabalhada é de 11 a 12 anos, né? Renato, pode colocar direto na figura para me explicar a atividade? Bom, a primeira atividade é o seguinte: a equipe vai ficar, os alunos vão ficar todos paralelos, né? Tem umas linhas aí, umas faixas, né? Cada aluno vai ficar em frente a uma faixa, né? E vai procurar fazer um arremesso, arremessar, no caso, uma garrafa PET, né? Desenvolvido com uma garrafa PET, vai ser arremessado por cima da rede. E o objetivo é almejar o alvo, que no caso é esses quadradinhos que estão ali. Então, esse é o movimento específico, né? Vai lançar uma garrafa PET por cima da rede, né? Almejando o alvo. Renato, coloca lá na segunda atividade. Bom, a segunda atividade, né? É o jogo do martelo. Esse jogo é muito interessante, pois não requer grandes espaços e possibilita a vivência da técnica do giro direcionando o instrumento. O desenvolvimento dessa atividade é fazer um lançamento. Eu perdi aqui só um instante. A turma vai ser dividida em dois grupos, né? Um de cada lado da quadra de futsal. No caso, vai ser utilizada uma quadra de futsal. Cada grupo a turma vai ser dividida em duas, né? Cada turma vai ficar um do lado do outro da quadra de futsal, né? À frente de cada grupo vai ser posto um arco, né? Marcando a área de arremesso. À frente do arco ficarão várias garrafas, né? Várias garrafas PETs ou latas de Nescau. Elas vão ser espalhadas pelos alunos, né? Cada grupo vai espalhar as latas ou garrafa PET na quadra, né? No seu espaço. E o objetivo do jogo é derrubar as garrafas dos adversários, né? Cada grupo, né, vai ser dividido, né? Cada um vai entrar dentro desse arco, né? E fazer o lançamento, no caso o lançamento martelo, né? Vai fazer o lançamento girando por cima da cabeça, né? E visando derrubar os alvos, né? Que são as latas e as garrafas PET. Aí o material, coloca lá, Renato, no material utilizado. Esse daí, no caso, é um improviso, né? Esse é o martelo, né? Vai ser girado com o objetivo de derrubar os alvos nas latas, né? E a equipe vencedora vai ser a equipe que conseguir derrubar todos os alvos, né? O material, Renato. Os recursos didáticos da atividade são garrafas PET, né? Fitas adesivas, né? E garrafa PET, latas de Nescau e uma bola, né? E uma corda também, no caso uma bola adaptada. Então essas foram as duas atividades, né, desenvolvidas com o objetivo de desenvolver essa habilidade motora, né? No caso de desenvolver também esse movimento específico, né, que é de arremesso. Então essa foi a nossa apresentação. Obrigado, professor. Ok. Eu vou pedir que a equipe deixe na primeira lâmina, tá ok? Ótimo, tá ok aí. As equipes que já apresentaram, vocês já perceberam, né? E algumas equipes não fizeram o mesmo, mas não se preocupem que isso não vai penalizar ninguém, não, tá ok? De acordo com o seu tema, né? De acordo com o seu tema, você desenvolver duas atividades. Como você desenvolveria duas atividades adaptadas, claro, né, do seu próprio tema, né? Mas as equipes que não apresentaram, não se preocupem, tá, gente? E mais um detalhe: referências é necessário no trabalho, precisa, ok? Eu vou saber de onde vocês consultaram o material, ok?
Eu já vi que tem alguns têm referência e outros não, tá? Mas também não se preocupe com esse detalhe, tá ok? O trabalho está muito bom, achei excelente a adaptação. Ok, ok, Renato, eu já observei. Tá? Então, essa é a forma de trabalho na escola, né? Você pegar material e fazer adaptações. Com a própria bola do futsal, com a própria bola da queimada, você fazer adaptações no atletismo, né? Não precisa tanta coisa para você fazer adaptações, como vocês mesmos colocaram, garrafa PET, corda, fita, né? Coisa que a gente tem no dia a dia em casa. Né? Então, você pode mudar a dinâmica de uma aula, você pode mudar a didática da sua aula, né? E você pode envolver muitas crianças, dependendo da aula, do nível da aula, da forma que você está aplicando. Né? Isso quer dizer didática. Né? A equipe está de parabéns, excelente trabalho, tá? Ótima apresentação, teve um pouquinho de leitura de slides, tá? Mas está ótimo. Tá? Eu só gostaria de ver lá no final as referências do trabalho, por favor, tá? Rapidamente. Perfeito, perfeito. Okay. Obrigado, tá, gente? Parabéns para a equipe, aos colegas também, parabenize seus colegas de trabalho também, tá? Queria saber se estão me escutando. Ok, pode iniciar, à vontade. Ok. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite, colegas de turma. Bom, nós somos o grupo 6. Ficamos com o decátulo, epitátulo e pentátulo. Os componentes do grupo são Stephanie Fiuza, Igor Garcia, Isabela Almeida, João Marcelo, José Lucas, Luiz Henrique e eu, Marcos Emanuel. Pode passar. Que deu um problema aqui. Vamos, equipe. Bom, tem as provas de pistas com corridas rasas, com barreiras e obstáculos, provas de campo com saltos e arremessos ou lançamentos, e a provas combinadas, que é o epitátulo e o decátulo. Pode passar. Meu nome é José Lucas, eu vou falar sobre o decátulo. O decátulo é uma prova combinada, é uma competição de atletismo composta por 10 provas, dividida em 2. Nos Jogos Olímpicos, a modalidade é exclusivamente masculina. Pode passar o slide. Obrigado. As provas que constituem o decátulo: corrida de 100 metros, salto em distâncias, salto em altura, lançamento de peso, lançamento de disco, lançamento de dardo, salto com vara, corrida de 1.500 metros, corrida de 400 metros, corrida de 110 metros com barreiras. Historicamente, os atletas que vencem o decátulo é considerado o melhor atleta do mundo por abranger toda essa competição de atletismo. O decátlon faz parte dos Jogos Olímpicos desde 1912, em Estocolmo. O primeiro campeão olímpico foi o norte-americano Jim Thorpe. Atualmente, o atleta que mais se destaca no mundo é o francês Kevin Mayer, o atual detentor do recorde mundial com 9.126 pontos.
O brasileiro que mais se destaca no esporte é o Jefferson Santos. Obrigado. E só um segundo, por favor. Alguém está questionando que o slide não está aparecendo. Bom, aqui para mim está surgindo, tá? Pelo chat, avisem a equipe que está apresentando se está aparecendo ou não os slides. Aqui para mim está. Boa noite. Eu vou falar um pouco sobre o epitato. Só um pouquinho a equipe. Alguns não estão vendo os slides. Mas se estiver ouvindo a voz, tudo bem. Então vamos lá, continue. Pode. Boa noite, sou o Luiz, eu vou falar um pouco sobre o epitato. Nos Jogos Olímpicos é uma modalidade exclusiva para mulheres, considerada competição do atletismo composta por 7 provas combinadas. Aqui no esqueminha está dizendo, são provas combinadas que ocorrem 2 dias consecutivos. Só mulher, por isso que é o feminino, e são compostas por 7 provas. Nessas provas são próximo slide, por favor. São a corrida de 100 metros com barreira, lançamento de peso, lançamento de dardo, salto em altura, salto em distância, corrida de 200 metros e a corrida de 800 metros. E essas provas ocorrem em 2 dias e quem ganha é considerado a melhor atleta do ano. Boa noite. Só um pouquinho, Stephanie Fiuza. Quando vocês estiverem usando o microfone, do celular ou algum tipo de microfone, não aproxime muito da boca, tá bom? Não, o som fica chiando muito e dá interferência. Só mantém distante um pouquinho que a voz vai sair melhor. Tudo bem? Então vamos lá, Fiuza. Pode continuar. Eu vou dar continuidade no trabalho e vou falar sobre o pentatlo na Grécia Antiga, que tinha uma combinação de 5 esportes. Com um deles, o lançamento de disco, que pesava mais ou menos cerca de 2,5 quilos e podia ser feito de pedra, ferro ou bronze. E ele tinha como objetivo conseguir lançar o disco o mais longe possível. E também o lançamento de dardo, que também tinha o mesmo objetivo, que era lançar o dardo o mais longe possível. E ele possuía a altura de um homem e era feito de madeira. E também o salto em comprimento, que tem quase o mesmo objetivo do lançamento de disco e de dardo. Só que a diferença é que no salto em comprimento, ele não se utiliza nenhuma ferramenta, somente o corpo, né, que tem uma combinação de velocidade, força e agilidade, para poder, quando saltar, ir o mais longe possível. E também a corrida de estádio, que a distância percorrida pelos corredores era marcada por 2 pedras distantes entre si, com mais ou menos 200 metros. E também a luta, que era uma luta grega, precisava atingir 3 pontos. E que pode ser marcado se o adversário ele encostar a costa no chão ou a mão. Ou também se ele for forçado a sair da área de luta. E ocorria isso tudo em 2 dias. O primeiro dia era realizadas as provas. Não passa ainda, não, Ivan. No primeiro dia eram ocorridas as provas de salto em comprimento, lançamento de disco e lançamento de dardo. E já no segundo era realizado as últimas 2 provas, né, que faltavam, a corrida e a corrida de estádio e a luta. E cada etapa ela era eliminatória, até que sobrassem apenas 2 atletas para lutar entre si e assim definir quem ia ser o vencedor. Mas se porventura algum atleta tiver vencido as 3 provas do primeiro dia, ele não ia realizar as provas do segundo dia e ele já era considerado o vencedor. E os outros, eles continuavam para poder ter a classificação deles, né? Pode passar, Ivan. Ivan, pode passar.
Aí veio o pentatlo moderno. Com o tempo, no ano de 2012, o pentatlo ele teve algumas mudanças nas suas provas, por conta do Pierre de Gustave, acho que é assim que se pronuncia, que ele é o fundador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Ele que inventou, não, ele na verdade adaptou o pentatlo para uma simulação militar. A intenção que ele tinha era criar a situação de um soldado que tinha que entregar as mensagens atrás das linhas inimigas. E as provas passaram a ser o esgrima, a natação, o hipismo, o tiro e a corrida. E a prova ela começava com o esgrima, onde todos os atletas eles se enfrentavam em disputas com uma duração de 1 minuto cada. E era necessário encostar a espada no adversário em qualquer região do corpo dele, que para poder somar os pontos. E era perdido os pontos caso o competidor saísse da pista, ou ele virasse as costas para o adversário, ou fizesse alguma jogada perigosa. Depois passava para a prova de natação, que nessa prova o que conta mesmo é o tempo. O atleta tem que nadar 200 metros livre, o mais rápido possível. E o que podia ser considerado uma falta nessa prova seria ele escapar na saída da prova ou tocar na parede no momento da virada. E essas faltas elas prejudicariam o atleta com menos 10 pontos. Depois vinha a prova do hipismo, né? Nessa prova, ela faz um trajeto de 350 a 450 metros com 12 obstáculos. E os tempos, eles eram uma execução de 1 minuto e 17 segundos. E aí vinha as últimas provas, que eram um conjunto, o tiro e a corrida. Era um percurso de 3.200 metros, onde quando chegava a 800 metros, o atleta tinha que parar para dar os disparos, os tiros, né? E ele precisava acertar 5 vezes o alvo, que estava posicionado a 10 metros de distância dele. E ele tinha que atirar apenas com uma mão e ele tinha somente 50 segundos para poder acertar. E assim sucessivamente, até chegar à parte final, a chegada final. E os atletas eles eram classificados de acordo com as pontuações adquiridas nas provas anteriores. E o atleta mais pontuado saía como primeiro, seguindo do segundo, e depois do terceiro, e assim por diante. É isso. Boa noite, pessoal. Vocês estão me escutando? Ok. Vou falar um pouquinho sobre o pentatlo militar. Como a Fiuza disse, o pentatlo moderno ele se modernizou já para ficar uma coisa mais militar. Como é que isso aconteceu? Em 1946, um francês ele resolveu criar só a ideia, né? Ter só a ideia de criar o pentatlo militar, que foi pegar as forças armadas da França, da Bélgica, no território alemão para ver quem era que seria as melhores forças armadas lá da Europa. Em 1947, esse esporte ele acabou se expandindo praticamente para a Europa toda. E aí começou realmente a modernização do pentatlo, até chegar ao que é agora. Só que no pentatlo militar, como eu disse agora, só fica disputando quem participa das Forças Armadas. Isso significa aeronáutica, exército e marinha do Brasil, por exemplo, juntamente com as outras Forças Armadas dos outros países. Atualmente, praticamente todos os países participam do Campeonato Mundial de Pentatlo Militar. No pentatlo militar existem 5 modalidades, que é o tiro, que é dividido em 2 partes, que é o tiro de precisão. São 10 disparos, né, feitos em até 10 minutos. Tem o tiro de velocidade, que são 10 disparos feitos em 1 minuto, a 200 metros do alvo. Tem a natação também, utilitária, que é o que são 50 metros para um dos participantes nadarem, mas só que no meio desse percurso tem barreiras. E aí o que importa é atravessar esses 50 metros. O modo que ele vai fazer não importa. Isso significa que o modo borboleta, de costas, tanto faz o modo que ele for atravessar. Só importa ele atravessar e passar pelos obstáculos.
Tem também o lançamento de granada. O lançamento de granada também é dividido em duas partes, que é o lançamento à distância, que são 3 tentativas, que a pessoa tem que acertar um círculo que vai estar a alguns metros de distância, e aí quem acertar o círculo mais longe ganha. E tem também o lançamento de precisão, que é simplesmente o disco maior. O disco, a granada que for mais longe ganhou. Tem a corrida também, que é o corta-mato, ou então corrida de campo, mas só que é dividida. Para mulheres é só 4 quilômetros e para homens são outros 8 quilômetros. E tem a pista de progressão, que são 500 metros com 20 obstáculos. Alguns de vocês já devem ter visto essa pista no Facebook. E, diferentemente do pentatlo moderno ou do atletismo em geral, o Brasil, no pentatlo militar, ele é uma das referências no mundo. Isso significa que sempre está ali no pódio, sempre ganhando medalhas, ou batendo na trave, ou trazendo dificuldades para os campeões. Tanto que a Força Militar Brasileira ela é uma das mais valorizadas e digamos que é uma potência, sim, no esporte. Nas Olimpíadas que aconteceram aqui no Brasil, a gente pôde ver vários atletas que são das Forças Armadas brasileiras que tiveram que deixar por um determinado tempo as Forças Armadas para participarem dos Jogos Olímpicos para poder ajudar a delegação brasileira a conquistar a medalha. Também tem o caso das forças militares darem mais assistência aos atletas. Isso também impulsiona os atletas de base a irem atrás das Forças Armadas para treinar. Pode passar. Pode passar. Estão escutando? Sim. Vou falar sobre os campeões e pode deixa aí. Sobre os campeões e as campeãs do decatlo, pentatlo e o heptatlo. Ashton Eaton, o americano, foi o campeão olímpico do decatlo. Nicholas Cowell, campeão mundial do decatlo. Nafsatou Tian, campeão olímpico do heptatlo. Katarina Johnson foi campeã mundial do heptatlo. Alexander Lesson e Cole Esposito, ambos campeões olímpicos do pentatlo moderno. E Valentin Belaud e Vola Silkina, ambos campeões mundiais do pentatlo moderno. Pode passar. Boa noite, está me escutando? Bom, para finalizar o assunto, temos algumas curiosidades, começando pelo decatlo, que tem uma especial importância devido ao fato de que o vencedor dessa modalidade é considerado o atleta mais completo do mundo, pelo fato das provas exigirem ao mesmo tempo muita resistência e um grande desenvolvimento em diferentes aptidões físicas. Falando um pouco também sobre o heptatlo, essa modalidade faz parte do programa olímpico desde os Jogos de 1984, que teve como primeira campeã a australiana Glynis Nunn. Com relação ao pentatlo militar, essa modalidade tem como referência o Brasil, que já foi vice em 2014 e, apesar de não ser atual campeão, sempre está entre os melhores. E finalizando com o pentatlo moderno, que sofreu uma alteração importante em 1966, onde os atletas passaram a realizar as provas em apenas um dia, com o objetivo de tornar a disputa mais dinâmica e atrativa para o público. Tendo como campeão, após a mudança, o atleta Alexander, que após 13 horas de competição, finalizou com um total de 5.551 pontos. É isso, boa noite. Ok, finalizou? Antes de iniciar, eu gostaria
de ver as referências do trabalho? Estão sem referências? Ok, pode voltar lá no início. Duas observações, tá bom, gente? Enquanto isso, Maria Isabel vai preparando sua equipe, tá ok? Eu vou pedir, gente, que aguardem, por favor, tá? Não saia ninguém. São 30, só tem 29. Vamos aguardar a apresentação da colega, tá? Da equipe da Isabel. Em uma parte dos slides, né, falou em lançamento do peso, né? Eu acredito que eu acho que eu não sei se foi aqui ou em sala de aula que eu falei sobre isso. Dependendo da literatura que você vai ler, que você encontra, né, umas falam que o peso ele é arremesso, né? Lançamento é somente dardo, disco e martelo, tá? Esses são considerados lançamentos. E arremessos é somente um, que é o peso. Mas, como eu falei em algumas literaturas, né, ele é falado lançamento de peso, né? Mas não se preocupe também com isso aí, não, que não terá penalização, não, tá? Vocês podem ficar despreocupados. O trabalho está bem resumido, gostei da apresentação. Tem um trabalho que foi esquecimento meu, um tema, né? Foi esquecimento meu, mas eu acredito que foi falado por alguma equipe, que era maratona e as ultras maratonas, né? E eu acabei esquecendo, que eu gosto muito desse tema, né? Que tem muitas histórias nessas corridas aí, tá? Mas está ótimo o nosso seminário aqui, tá? Tinha uma outra observação, tá? Eu gostaria que fosse passando os slides bem devagar, tá bom? A equipe pode passar o slide. Equipe, passando o slide. Mais um pouquinho. Pode passar. Pode passar. Mais um pouco. Pode passar. Mais um pouquinho. Ok, pode deixar aí, né? Nessa lâmina aqui, eu achei bem interessante, bem legal, que é o pentátulo moderno, né? Que ele teve, na verdade, não foi uma mudança, foi uma adaptação, né? E a equipe, alguém da equipe, né, que foi a Stephanie, como muitos me consultaram, que eu estava para isso, tá, gente? Qualquer momento pode enviar mensagem, tá? Assim que eu ver, eu respondo, eu estou em casa mesmo, tá? É sobre os dois tipos de pentátulo, né? E eu achei bem interessante, pedi que falasse dos dois, ficou bem resumido, ficou bem explicado, ok? A todas as equipes, eu gostaria muito que enviassem todos os trabalhos, tá ok? Vocês farão dessa forma. Vocês enviarão os trabalhos, estou me referindo são os slides, tá ok? Os slides, vocês vão fazer, eu vou pedir que a Renata faça isso, uma pasta com todos os slides, todos os trabalhos apresentados aqui, e enviar para o meu e-mail, tá ok? Todos os trabalhos. Os trabalhos, observem, que estão sem referências, coloquem, tá ok? Pesquisa algo e coloquem uma referência, tá ok? Que esses trabalhos eu preciso apresentar, tá bom? No final, ok, gente? Excelente trabalho, viu? Muito bem explicado. Ótima apresentação, como as demais. Está de parabéns à equipe, viu? Obrigado mesmo, parabéns. Boa noite, turma. Boa noite, professor. Tá muito alto para o senhor? Como é que tá aí? Tá chiando?
Ok, pode Não, continuar. tá bom. Tá ótimo. O nosso grupo é o grupo 3, ele é composto pelo Adriano, o Arilson, eu, o Jonathan, Maria Isabel e o Lucas Estemposescas. Nós ficamos com o tema Corrida de Fundo e com vocês a nossa apresentação. Pode começar, Adriana. Ok. Bom, vou falar um pouquinho da corrida de fundo. Corridas de fundo, elas são feitas a pé e exigem que o corredor percorra uma grande distância. É aceito que as corridas de fundo devem ter pelo menos 5 quilômetros de distância. As corridas de fundo incluem 5 mil metros, 10 mil metros, meia maratona, maratona, a outra maratona, sportathlon e o cross country. As modalidades olímpicas de fundo são de 5 mil, 10 mil metros e a maratona. E as corridas de fundo em pistas são as de 5 mil, 10 mil, 20 mil, 25 mil e 30 mil metros. E a corrida de 1 hora. E as corridas de rua são as de 5, 10, 15 e 20 quilômetros. A meia maratona, maratona e a outra maratona. Um corredor queniano, Dennis, é o que se destaca ser recordista mundial em maratona. E entre as mulheres, a inglesa Paula Radcliffe, que é quem detém o recorde mundial feminino. Pode passar. Boa noite, estão me escutando? Bem, só para confirmar rapidinho. Sim. Vou falar sobre a corrida de 5 mil metros e a meia maratona. Corrida de 5 mil metros. Ela é uma das corridas de fundo disputadas em pista, com um total de 12 voltas e meia em torno da pista padrão de 400 metros do estádio. Os antigos gregos já organizavam corridas de resistência semelhantes às corridas de longa distância atuais. Durante o século XIX, corridas em distâncias semelhantes eram realizadas em apostas, nos Estados Unidos e na Inglaterra. Esta prova entrou no programa olímpico em Estocolmo de 1912, com a vitória do finlandês Hannes Kolemanen. Durante todo o período anterior à Segunda Guerra, ela foi dominada pela Finlândia e seus fundistas, chamados finlandeses voadores. O último fundista deste país a vencê-la em Olimpíadas foi Lasse Viren, bicampeão olímpico em Munique em 1962 e Montreal em 1976. A partir dos anos 80, a distância passou a ser de domínio absoluto dos africanos, especialmente os etíopes e quenianos, tanto em Jogos Olímpicos quanto em campeonatos mundiais. Introduzida no Programa Olímpico para Mulheres em 1996, em substituição aos 6 mil metros e equiparando as mulheres aos homens, a primeira campeã olímpica foi a chinesa Wang Junxia. Com o correr dos anos, as africanas passaram também a dominar essa prova, assim como todas as provas de longa distância, como os 10 mil metros e a maratona, especialmente as etíopes e as quenianas. Os atuais campeões olímpicos são Mo Farah, da Grã-Bretanha, um somali naturalizado britânico, e Vivian Cheruiyot, do Quênia. O recorde mundial pertence a Kenenisa Bekele, com 12 minutos, 37 segundos e 35 centésimos. E entre as mulheres, a Chirunesh Dibaba, com 14 minutos, 11 segundos e 15 centésimos. Os dois são da Etiópia. Além dos já citados, alguns dos grandes nomes da história dessa prova são Emil Zatopek, Haile Gebrselassie, Sadia Awita e Gabriela Isaba. Pode passar. Boa noite. Tá dando para me ouvir? Tá sim. Ok. A corrida de 10 mil metros é a corrida mais longa disputada numa pista padrão de 400 metros, sendo que tem um total de 25 voltas. Voltando um pouco na história, a primeira prova semelhante à de 10 mil metros foi a corrida das 6 milhas disputada na Grã-Bretanha. O primeiro recorde para a distância exata de 10 mil metros foi registrado em 1847. Agora, no contexto olímpico, essa prova foi introduzida para os homens nas Olimpíadas de Estocolmo em 1912 e para as mulheres nas Olimpíadas de Seul em 1988. O primeiro campeão olímpico foi Hannes Kolehmainen, da Finlândia, e desde 1912 até o período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial, em 1939, a prova foi dominada pela Finlândia, e seus corredores foram chamados de finlandeses voadores. A partir dos anos 80, a distância passou a ser dominada pelos africanos, especialmente etíopes e quenianos.
Não só essa prova, como também todas as provas de resistência e fundo. A primeira campeã olímpica foi a soviética Olga Bondarenko. Com o passar dos anos, as africanas também começaram a dominar a prova. Em relação ao Brasil, a gente tem no masculino Marilson Gomes dos Santos, que fez 27 minutos e 28 segundos em 2007 em Nierpelt, na Bélgica. E no feminino tem Carmen de Oliveira, em 1993 em Stuttgart, na Alemanha, que ela fez 31 minutos e 47 segundos. Pode passar. Agora é a meia maratona. Ela é uma corrida com a distância igual à metade de uma maratona, ou seja, 21 km. A distância, apesar de bastante popular entre corredores profissionais e atletas de massa de todo o mundo, possui uma prova de resistência que exige menos treinamento que corredores comuns na maratona, provocando menos fadiga muscular. Não é disputada em campeonatos oficiais, como os Jogos Olímpicos e o Campeonato Mundial de Atletismo. Desde 1992, entretanto, a IAAF criou para os atletas de elite o Campeonato Mundial de Meia Maratona, disputado até em 2005 e retornando em 2008. No Brasil, a Meia Maratona do Rio de Janeiro, a Meia Maratona de São Paulo, entre outros. O recorde brasileiro e sul-americano pertence ao Marilson dos Santos, com 59 minutos e 33 segundos, obtido em 2007. Esse é um dos melhores tempos do mundo. Nos recordes mundiais no masculino, nós temos o atleta Geoffrey Kipsang, da Quênia, com tempo de 58 minutos e 1 segundo. Essa prova ocorreu no dia 15 de setembro de 2019, em Copenhague. No feminino, temos a atleta Joyceline Jepkosgei, do Quênia, com tempo de 1 hora, 4 minutos e 52 segundos. Ocorreu no 1º de abril de 2017, em Praga, na República Tcheca. Um dado interessante é que, em novembro de 2013, Anthony Russo, com 5 anos, correu a meia maratona de New Jersey em 2 horas, 22 minutos e 25 segundos. Pode passar. Bom, agora tá dando para escutar aí, gente? Bom, vou dar seguimento aqui. Bom, a maratona, ela teve origem numa antiga lenda grega, que foi dada o nome por causa do soldado de Atenas, um mensageiro chamado Filípides, que ele supostamente teria corrido 42 quilômetros entre o campo de batalha até a cidade de Atenas para avisar que eles tinham vencido uma batalha. E aí, após ele correr tudo isso, ele teria avisado e teria morrido de exaustão. Bom, a distância oficial que ficou na maratona foi essa, 42 quilômetros. Mais precisamente, 42 quilômetros e 195 metros. Uma curiosidade é que pouco mais de 500 maratonas são realizadas anualmente pelo mundo. E a característica da maratona é que ela é bem longa, é desgastante e muito difícil, porque para você... atletas de velocidade, eles sempre são focados em velocidade e explosão. Eles não precisam de tanta resistência. Agora, um atleta que percorre uma maratona, ele tem que trabalhar muito bem a resistência dele e a respiração, porque não é a mesma coisa você correr 100 metros e você correr 42 quilômetros. Tem muita diferença aí. Bom, e os recordes oficiais das maratonas, eles só foram reconhecidos e tornados oficiais pela Federação Internacional de Atletismo no dia 1º de janeiro de 2004. Até antes disso não era oficial, não era marcado oficialmente. Bom, a maratona tem algumas regras, que a distância, obviamente, tem que ser, para ser considerada maratona, a distância tem que ser exatamente 42 km e 195 metros. Tem que ser medido com aparelho de calibragem de quilômetros. E a distância entre a largada e a chegada, na linha teórica, não pode ser mais de 50% da extensão da prova. Bom, um pouquinho aqui mais, vou dizer um fato aqui interessante. Bom, aqui temos as fotos do primeiro campeão de Olimpíadas de Maratona, que era o ateniense, e o atual campeão Eliud Kipchoge, em Berlim. Bom, das mulheres temos a primeira aqui, que foi a primeira campeã de maratona, foi a Juan Bernard, e a última, que é a Janina Sungong. E, bom, é isso. Vou passar a slide aqui para a próxima. Não está indo.
Droga, peraí. Pronto. O tema para o qual eu fiquei responsável foi a ultramaratona. Como o Adriano acabou de falar, a maratona ela tem uma distância de 42 quilômetros, é uma corrida a pé. Já a ultramaratona, na verdade, na maratona mesmo, o que vale é a resistência, mas na ultramaratona também. Ela supera essa marca de 42 quilômetros, e além disso ela tem um segundo critério, é o tempo. Existem provas de 6, 12, 24 e 48 horas. E, além disso, há outras modalidades de ultramaratona também. Provas com distâncias específicas que são de 50 quilômetros, 1.000 quilômetros e até mais de 1.000 milhas, podendo chegar até 7 dias de prova. Algumas maratonas conhecidas aqui no Brasil são a Ultramaratona Endurance, é a prova de 100 quilômetros e 50 quilômetros de pista, em São Paulo. A Caminhada Ecológica, que ela acontece em Goiás, é uma corrida de 310 quilômetros. São selecionados 29 atletas que passam por uma seletiva física e psicológica. A prova pode durar até 5 dias. Tem a Rio Ultra 24 horas, são corridas de 24, obviamente, 12 e 6 horas de corrida. Elas são divididas por faixa etária e há premiações em dinheiro. Elas são realizadas em pista de atletismo de 400 metros, emborrachada. E a Brasil 135 mais Ultramarathon, que é uma corrida de 160 milhas, que acontece em São Paulo. E o Lucas falando sobre Spartathlon agora. Bom, a Spartathlon é uma ultramaratona que tem 246 quilômetros e é realizada entre Atenas e Esparta, desde 1983. Agora, voltando um pouco na origem, ela tem como objetivo traçar os passos de Fidípides, que o Adriano já citou. Ele é o mensageiro que foi enviado de Atenas a Esparta em 490 a.C. para buscar ajuda contra os persas na Batalha de Maratona. Segundo Heródoto, que é um historiador grego, ele fez esse percurso em um dia. Com base nesse relato, o comandante John Foden, da Força Aérea Real do Reino Unido, e mais 4 oficiais viajaram até a Grécia em 1982, uma expedição para ver se era possível correr esse percurso em pelo menos um dia e meio. Dos 5, 3 tiveram êxito, todos os 3 em menos de 39 horas, e a partir do ano seguinte foi começada a ser realizada a Spartathlon. A corrida ela começa às 7 da manhã, geralmente na última sexta-feira de setembro, exatamente na Acrópole. Corre-se fora de Atenas em direção ao litoral e se estende ao longo da costa em direção a Corinto, via Eleusis, Mégara e Quineta. Ela chega ao canal de Corinto com 78,5 km e os atletas atingem o primeiro dos 6 pontos principais de seleção em 81 km. Depois de Corinto, a corrida se dirige até a antiga Corinto, Nemea e Lírica e em 159 km alcança o topo do Monte Partênio. Dali, ela continua para o sul, passando por Nestane e Tégia, antes de chegar na estrada principal de Esparta, pouco antes de 200 km. Durante todo o percurso, os corredores passam por 75 pontos de controle, sendo que cada ponto tem um horário de corte. Caso os corredores não cumpram o horário de corte ou eles aparentam estar muito fadigados, eles podem ser retirados da corrida. Para entrar na Spartathlon, existem requisitos de admissão. Para poder correr, o corredor precisa completar pelo menos um dos 3 requisitos, que são esses. Primeiro, ele tem que ter terminado uma corrida de 100 km em menos de 10 horas e meia. Segundo, ele tem que ter participado de um evento de mais de 200 km e ter completado o percurso. E terceiro, ele tem que ter participado de uma Spartathlon e alcançar o posto de controle na Estane em 172 km em menos de 24 horas e meia. Então, caso ele tenha completado um desses, ele pode entrar na Spartathlon. Em relação aos recordes, a gente tem Yanni Kouros, ele ganhou o primeiro Spartathlon e ainda detém um recorde de tempo de 20 horas e 25 minutos.
Ele competiu em 4 espartatlons, venceu todas as 4 e detém os 4 melhores tempos já registrados. Em 2005, ele decidiu reconstituir o espaço de Filípides e correu fora de competição uma dupla espartatlon, que é fazer o caminho ida e volta. Em relação ao Brasil, eu só encontrei um brasileiro que completou o espartatlon, que foi o Valmir Nunes. Em 2001, ele tem um tempo de 23 horas e 18 minutos. É isso. Pode passar, Adriano. Só para finalizar, falar um pouquinho do cross-country. O cross-country, ou corrida corta-mato, é uma corrida de equipe, onde os atletas competem em terrenos abertos ou acidentados. Ele é diferente dos outros tipos de corrida, pois o percurso poderá incluir relva, lama, mata ou água. As equipes são compostas de 5 a 7 corredores. Esse tipo de corrida acontece geralmente no outono ou no inverno. Os atletas notáveis do corta-mato incluem Kenenisa Bekele, é um etíope que ganhou a medalha de ouro em 2004 na prova de 10 quilômetros e prata no de 5, ganhando assim a corrida curta e longa nos campeonatos mundiais de corta-mato, 4 anos seguidos. Paulo Guerra, que foi 4 vezes campeão europeu da modalidade, e ainda Carlos Lopes, que venceu 3 campeonatos mundiais de corta-mato, em 76, 84 e 85. O primeiro não europeu a conquistar o título foi o marroquino Hadi Ben, em Hamilton, 1960. Bom, essa foi a nossa apresentação. Tentamos encurtar o máximo possível, mas é isso, professor. Ok. Gostaria de saber da equipe se tem referências no trabalho. Tem não, professor. Eu não coloquei, mas eu vou colocar. Ok. Volta lá no início do trabalho. Ótimo, muito bom. Primeiro, eu quero agradecer a todos que ficaram 6. A gente passou um pouquinho do horário aqui, mas era bom fazer isso. Eu queria terminar essa unidade de atletismo hoje, que na sexta-feira nós só vamos fazer os comentários de todas as nossas apresentações. Surgiram muitas perguntas, né? Eu vou pedir, quem teve dúvidas relacionadas ao trabalho do colega, tive uma dúvida, anote direitinho, para fazer. Nós vamos fazer uma mesa redonda à distância, tá? Vamos fazer essa mesa redonda à distância. Nós vamos fazer perguntas para a equipe do colega, tá bom? Eu posso selecionar algumas perguntas, ok? Surgiram alguns questionamentos bem interessantes, para a gente discutir isso aí, ok? Quanto à equipe, parabéns, saiu uma excelente sincronia como as demais. Gostei muito das apresentações, da fala, pesquisaram, teve um pouquinho de leitura, mas está ótima a apresentação, ok? Gente, eu agradeço, tá, a participação de todos, principalmente aos que ficaram. Nós ficamos com 30, conseguimos 30, e ficaram só 20, tá? Mas não vou questionar isso aí. Então, nós estamos ultrapassando o horário, são 22 e quase 15. Vocês saem da faculdade 21h45, 50 no máximo, tá ok? Mais uma vez, gente, eu agradeço, tá? Lembrem do portfólio, que ele é individual. Aí, mais uma vez, paciência. Infelizmente, nem o professor entrou na nossa aula hoje, mas eu vou pedir que... Eu mandei o link, toda vez eu vou fazer isso, que alguém participe aqui. Geralmente é no primeiro tempo, tá? Mas eu vou pedir que alguém participe aqui com a gente, ok? Quanto à turma, está de parabéns, tá? Eu sei que estão muito bem, uma turma muito participativa, né? Eu tenho informações de outros professores. Agradeço aí muito o Ivan Sig, que está colocando nossas aulas no YouTube. Que legal, que colegas que não conseguiram acompanhar por aqui, pode ir lá, ver as apresentações, tem conteúdo lá no portal, tá?
E paciência, gente, que está acabando. Tomara que daqui mais uns 15 dias nós vamos retornar para a sala de aula com muita felicidade. Ok? Parabéns a todas as equipes, excelente trabalho, tá bom? Vou apresentar com maior satisfação a coordenação, ok? Podem ligar os microfones. Boa noite a todos, viva Jesus de nossos corações. Para todos. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Até sexta-feira. Boa noite. Até.